Fobia específica é um dos transtornos de ansiedade. Tem outros que eu já abordei no canal, mas fobia específica, como o nome já sugere, é um medo acentuado de algum objeto ou situação específica, como por exemplo medo de andar de avião, medo de altura, medo de usar o elevador, medo de cachorro, de inseto, de ver sangue, de agulha. E aí você pode me perguntar, mas Cris, eu tenho um pouco de medo de altura, não sei se é fobia, o que diferencia? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Vou falar sobre o que é fobia específica, os sintomas e tratamento. Acho importante começar explicando que cada emoção e sentimento tem sua função. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a função das emoções. Bem, e não é diferente com a ansiedade, com o medo, que tem a função principal de nos proteger e é acionado quando entendemos que estamos numa situação de perigo ou de alguma situação que precisa de uma cautela maior. Se uma pessoa fosse totalmente destemida de tudo, sem medo de absolutamente nada, ela nunca seria cautelosa em situações necessárias. Mas quando falamos em fobia, estamos falando de um medo irracional, desproporcional ao perigo real. Por exemplo, você pode ter algum medo de altura, o que faz você tomar cautela e não sentar no parapeito de uma janela de um prédio comercial, residencial, enfim, isso é um instinto de sobrevivência, já que não podemos voar. Mas você não precisa ter medo de estar no 10º andar de um prédio, ou você não precisa ter medo nem mesmo de estar na varanda, por mais alta que ela seja, porque a varanda tem grade, em alguns casos até tela de proteção ou mesmo é envidraçada. Alguns prédios comerciais não têm nem mesmo varanda e nem a possibilidade de abrir a janela, de modo que não há perigo. Mas a pessoa com fobia pode sentir muito medo mesmo em situações como essa. E por que essa fobia, esse medo intenso é considerado um transtorno de ansiedade? Bem, primeiro porque a pessoa diante do objeto ou situação temida, ela manifesta sintomas que eu já vou detalhar. E segundo, porque acarreta em prejuízo em diversas áreas da vida. Imagina o medo de elevador ou de altura como eu citei, e aí você é contratado para trabalhar num escritório que fica no 15º andar de um edifício comercial. Ou seus amigos te convidam para comer uma pizza em casa e eles moram em prédio e gostam de receber as pessoas na área da varanda e você recusa os convites. Ou se você tem medo de avião e se priva de viajar, seja a passeio ou mesmo a trabalho e perde oportunidades. Ou você evita ir na padaria do outro lado da rua porque de repente no caminho você pode encontrar um cachorro. Ou, toda vez que precisa coletar sangue para exames, já é um grande sofrimento dias antes, só de pensar. Então percebe como causa sofrimento e prejuízo, além dos sintomas manifestados diante da situação que a pessoa tem medo? Que sintomas são esses? Diante do objeto ou situação temida, o sistema de defesa da pessoa é acionado e ela tem crises de ansiedade que pode se manifestar por batimento cardíaco acelerado, tremores, formigamento, respiração ofegante, sudorese, tontura, visão turva, náusea. E devido ao medo exagerado, e os sintomas obviamente são desconfortáveis, a pessoa passa a evitar essas situações. E isso de forma persistente causa prejuízos, como eu comentei nos exemplos, e sofrimento. O central no tratamento é a psicoterapia. E para transtornos como esse, é indicada a terapia cognitivo-comportamental, que vai envolver a psicoeducação para que o paciente compreenda o que é a fobia específica e como funciona o tratamento, rever suas crenças e pensamentos distorcidos, rever as interpretações desproporcionais a respeito das situações temidas, estratégias para o manejo e controle da ansiedade, como exercícios de respiração e principalmente de forma instrumentalizada, com o acompanhamento do terapeuta, realizar a técnica de exposição situacional gradual, ou seja, a pessoa enfrenta a situação que lhe causa ansiedade, porém gradativamente. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de usar o elevador. O terapeuta não vai propor acompanhá-lo até o último andar, é difícil. A gente inicia de uma etapa de menor grau de ansiedade, então, por exemplo, primeiro vai só chamar o elevador, depois vai entrar e sair, depois vai permanecer no elevador poucos segundos com a porta aberta, depois vai subir somente um andar e assim vai indo gradativamente.
Claro que cada caso é um caso, o psicólogo tem condições de, junto ao paciente, avaliar e definir as etapas e quando passar para a próxima etapa. A psicoterapia, como eu comentei, tem um papel central no tratamento, mas em alguns casos o uso de medicação pode ser necessário e quem poderá avaliar é o médico psiquiatra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender o que é fobia específica e como tratar. Se você conhece alguém que precisa de ajuda ou se você que está assistindo sofre de alguma fobia, procure um profissional. Obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo.